E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Se você já assistiu do artigo 1º ao 5º, agora é a hora de revisar, porque nesse vídeo, do artigo 6º até o artigo 9º, nós vamos conversar. Leitura, contar com as próprias palavras aquilo que a gente entende, paráfrase, síntese, palavras-chaves, fazer uma revisão e depois resolver questões. Capítulo 2º, da aplicação da pena. Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará: imposição, impor a pena; gradação, fazer um ajuste entre aquilo que foi realizado pelo agente criminoso e aquilo que deve ser aplicado de pena. Então, gradação é fazer uma medição daquilo que é justo. Então, impor e também tornar de forma gradativa, numa medida justa e harmônica, aquilo que foi realizado. Então, imposição e gradação da penalidade. Inciso primeiro, vai levar em consideração a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente. Então, a gravidade do fato, porque tudo aquilo que está depois de gravidade do fato, motivo da infração, suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente, está relacionado à gravidade do fato. Então, a primeira coisa, para impor e tornar de forma gradativa a aplicação dessa pena, né, e conseguir, né, dar uma justa medida para aquilo que foi feito. Então, a gradação é você realmente achar a medida justa da pena. Você vai ter que levar em consideração a gravidade do fato. Tudo aquilo que está depois, motivos da infração, consequências para a saúde pública e para o meio ambiente, refere-se à gravidade do fato. Inciso segundo, os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação e de interesse ambiental. Então, antecedentes, ou seja, é alguém que é reiterado, contumaz, está cometendo crimes há muito tempo, ou, na verdade, é um réu primário. Então, os antecedentes do infrator em relação ao quê? Ao cumprimento da legislação de interesse ambiental. Então, nós vamos ver aqui uma reincidência específica em crimes contra o ambiente, o meio ambiente. Então, antecedentes do infrator. Inciso terceiro, a situação econômica do infrator no caso de multa. Verificar qual que é a possibilidade dele de pagar a multa. Então, olha que algo que tranquilo, né, e fácil de você conseguir memorizar. Aplicação da pena. Artigo 6º. Para impor e conseguir a medida da pena, vai olhar a gravidade do fato, os antecedentes do infrator, uma reincidência específica em crimes ambientais e a situação econômica do infrator no caso de multa. Então, de uma forma muito tranquila, inciso primeiro, gravidade do fato; inciso segundo, antecedentes do infrator; e no inciso terceiro, situação econômica. Artigo 7º. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando? Então, autônomas, ou seja, aplica-se sozinha a pena de restrição de direitos. Então, as restritivas de direitos, elas são autônomas. É a parte importante para substituir as privativas de liberdade, as penas de prisão. Inciso primeiro, tratar-se de crime culposo, ou seja, negligência, imprudência, imperícia, não teve o dolo, ou for aplicada a pena privativa da liberdade inferior a 4 anos. Então, vai substituir a privativa de liberdade se for crime culposo ou pena inferior a 4 anos aplicada. Inciso segundo, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicarem que a substituição seja suficiente para efeitos de reprovação e prevenção do crime. Então, olha lá, nós estamos falando em substituição. Então, em vez de aplicar a pena de prisão, vai aplicar a restritiva de direito. Primeiro, tratar-se de crime culposo ou for aplicada a pena inferior a 4 anos. E depois, no inciso segundo, fala em circunstâncias judiciais. Culpabilidade, antecedentes, conduta, ou seja, analisar o contexto todo do cometimento do crime e também da parte subjetiva do criminoso. Importante, esses dois incisos, de uma forma bem tranquila, você lembrar assim, no inciso primeiro, crime culposo ou pena inferior a 4 anos, e no inciso segundo, circunstâncias judiciais, que aí vai envolver todas essas áreas que nós falamos. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, tá bom? Parágrafo único. As penas restritivas de direitos,
a que se refere esse artigo terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída. Então, vai durar pelo tempo que duraria a pena privativa de liberdade as restritivas de direito. Parágrafo único, então, do artigo 7º só vem falar sobre o tempo de duração das restritivas de direito, mesmo tempo das privativas que haviam sido aplicadas. Artigo 8º, as penas restritivas de direito são. Então agora vem dizendo quais são, você que já estuda direito penal de uma forma muito tranquila, para anotar e depois lembrar. Prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos, suspensão parcial total de atividades, prestação pecuniária e recolhimento domiciliar. Anote esses 5 incisos para você lembrar. As restritivas de direitos, como o próprio nome diz, vai restringir você desfrutar de direitos que você tem. Por exemplo, prestação de serviços à comunidade, adequando o crime cometido, a capacidade de prestação de serviço do criminoso, vai ser feito um trabalho em prol da comunidade. A interdição temporária de direitos, para que não consiga, de repente, até mesmo cometer reincidências, alguns direitos eles são restringidos temporariamente. Inciso 3º, suspensão parcial total de atividades, para que, novamente, não cometa-se outros crimes ambientais. Prestação pecuniária, a multa, né? Recolhimento domiciliar é ficar dentro de casa em algumas condições sobre sair, horários. Então, essas 5 é importante anotar. Restritiva de direitos são, e anotem as 5. Artigo 9º, a prestação de serviços à comunidade consiste na atribuição ao condenado de tarefas gratuitas, junto a parques e jardins públicos e unidade de conservação, e no caso de dano de coisa particular, pública ou tombada, na restauração dessa, se possível. Então, aqui vem a definição do que é prestar serviços à comunidade para a Lei 9.605. Tarefas gratuitas, junto a parques, jardins e unidades de conservação. E se for em relação a dano de coisa particular pública ou tombada, vai restaurar. Tranquilo? Fácil, como tudo no direito. Então, vimos o artigo 6º, 7º e 8º e o 9º também. Então, vimos lá a questão da imposição e gradação da penalidade, vimos as restritivas de direitos, que são autônomas e substituem as privativas de liberdade, mas tem que estar previsto, estar presente, né? O que está previsto no inciso 1º e 2º, artigo 8º, quais são as restritivas de direito, e no artigo 9º, a definição de prestação de serviços à comunidade. Leitura, paráfrase síntese, revisão, resolve questões, e você vai, assim, avançando no conteúdo da lei, ela vai se fixando na tua mente, e isso deixa de ser uma informação para ser um conhecimento seu. Perfeito? Estamos juntos. A vida é muito boa e sempre vai dar certo.